Olá, para você que não me conhece, meu nome é Fabiano Vasconcelos, sou trader e gestor aqui nos Estados Unidos e eu quero fazer esse vídeo para chamar a atenção para uma matéria, mas ao mesmo tempo para fazer muitas pessoas sair do mundo encantadinho do trader, né? O assunto, de novo, é GameStop e o Wall Street e o Short Squeeze. Muitas pessoas fizeram muitos vídeos na hype e os papagaios de pirata que escutam um burburinho aqui, outro burburinho ali e traz informação. Mas se você quiser realmente saber, né, o que aconteceu de forma técnica e que não foi bem um short squeeze, foi mais um game squeeze, e como isso aconteceu de forma técnica e o porquê aconteceu, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link que fala do vídeo tecnicamente o que realmente aconteceu. Agora, o motivo desse vídeo é contar aquilo que não te contaram sobre quem estava por trás de todo esse movimento, né? Muitos falaram que a pessoa física, o varejo, a luta do gigante contra o Golias. E eu sempre falei, gente, tem fundo grande, tem gente grande por trás, algum fundo está pegando outro fundo. Até porque esse floating, né, a plataforma Bloomberg, você consegue ver a maioria das posições vendedoras, você consegue ver a concentração de posições vendidas, quanto ainda resta para vender, quem tem as maiores concentrações vendedoras. E óbvio, né, se você vê ali que o saldo está acabando, você é uma grande instituição, um grande banco, e você sabe que se você apertar um outro player, aquilo vai vir um saldo de liquidez muito forte para você conseguir sair, né, que é a própria liquidez dele, é evidente que você vai querer entrar. Então, eu quero trazer, só que o Fabiano falando é uma coisa, né, quando isso começa a vir à tona por uma tesouraria do JP Morgan, alertando isso e sai num meio de imprensa que dificilmente essas notícias os brasileiros conseguem chegar a ver porque não acompanha, não assina, não paga, etc. São poucos os meios que vão divulgar isso, talvez nenhum. Então o objetivo desse vídeo é contar exatamente o que está por trás de tudo isso e o como isso é acionado. Bom, eu vou fazer a narrativa da reportagem, vou ler a reportagem com tela compartilhada para vocês verem aí que não é achismo da minha cabeça, tá bom? Aqui é a matéria do dia 5 de fevereiro às 7 horas da manhã da CNBC e fala que a GameStop mania pode não ter sido a rebelião comerciante de varejo que foi percebida. É evidente que o texto ele é todo em inglês, tá? Mas eu estou traduzindo para português aí para ficar mais claro para a galera que não tem domínio do idioma. Bom, aqui fala que os dados mostram que os investidores institucionais, né, como impulsionadores de grande parte na ação do preço selvagem de GameStop na semana passada, pode não ter sido bem isso daí. A GameStop não estava, olha só que coisa interessante, a GameStop não estava entre os 10 nomes mais comprados por investidores de varejo de acordo com o JP Morgan. E olha que o JP Morgan não é a Citadel, que é o market maker daqui, é o UBS americano, né, vamos se dizer assim, tá? O que estava acontecendo com as ações, né, forçou evidente os fundos de hedge negociar para cobrir a posição vendedora, ou eles poderiam estar jogando para ganhar. Teve fundo em Nova York que ganhou 700 milhões com esse short squeeze, tá? Eu vou estar falando aqui. Bom, se a gente olhar a lista das 10 ações mais compradas pelo varejo, tá, durante toda essa frenesi que deu, a GameStop não estava na lista. Olha só que coisa interessante, né? Vamos começar a sair do mundo encantado do trade. Bom, a AMC Entertainment e Plug Power, dois nomes apanhados aí também, né? Eram compras populares sim entre o varejo, tá? Conforme o JP Morgan publicou. Essa é a lista, tá, das ações do Russell 2000 que o varejo estava comprando. Olha só que coisa interessante. Ele estava comprando Apple, Tesla, AMD, AMC, que são os cinemas, Plug Power, Facebook, GM, Microsoft, Coca-Cola e Verizon. Tá? Mas aquela narrativa, né, que um bando de pequenos negociantes inspirados no Reddit se levantou contra o Wall Street comprando a GameStop em massa, forçando uma pequena pressão por gestores de fundos profissionais que foram forçados a comprar para sair de uma posição negativa, já começa a se concretizar aqui em dados técnicos de floating, né, de volume. Tá? Vários sinais estão apontando para investidores institucionais como grandes impulsionadores da ação selvagem. Imagina uma instituição, gente, que compra milhões e milhões de opções e faz o market maker ir lá e tomar o papel. Eu explico direitinho no vídeo, que tá o link aqui embaixo se você não acompanhou, tá bom? Evidente que vai jogar o papel para cima. Embora a compra do varejo tenha sido retratada, né, como o principal motivador da alta extrema de preços, experimentada por algumas razões, o quadro real pode ser muito mais matemizado, disse o analista de estratégia global quantitativa e derivativos JP Morgan. Eu acompanho esse cara no Twitter, né? Ele é um cara muito bom, o estrategista de opções lá do JP Morgan, tem o meu respeito, tá? Não são todos os bancos que tem, mas esse tem, o cara é bom.
Os vigilantes investidores novatos chamaram mais atenção por estarem em todas as redes sociais, postando lá capturas de tela das suas posições, né? Crucificando Robinhood e outros corretores quando as empresas foram forçadas a limitar o comércio. Inclusive, essa volta que teve, que fala que foi por causa da limitação e etc. Lá no vídeo anterior eu explico que foi a falta de margem do Robinhood que forçou ele a limitar as compras. Entenda lá o que realmente aconteceu de forma técnica. Aqui a gente está mostrando os bastidores de Wall Street. Na verdade, não foi varejo, né, contra o Wall Street, não foi Davi contra Golias, foi Wall Street contra Wall Street, é o que essa reportagem está mostrando aqui. Talvez não seja tanto apenas o pequeno versus o grande, diz David Ryan, analista da GMP Securities. Acho que é possível, que é razoável dizer que os investidores institucionais também estiveram muito ativos nessas ações na semana passada, porque existem investidores institucionais que participam de nomes que têm volume elevado. Acho que provavelmente isso também foi expresso em algumas atividades de opções na semana passada. Aqui vai ter o book da Citadel, do Market Maker, e ele vai mostrar aqui, ó, os investidores de varejo eram, na verdade, vendedores líquidos do GameStop de terça a quinta na semana passada, ou seja, aquela galerinha que tava lá, vamos segurar, vamos hold, o cara do Shark Tank segura, Elon Musk segura, dá uma olhada aqui é a verdade, é o lote, o float vendedor varejista. Vamos lá, segunda-feira, o varejo tinha 26 milhões de GameStop comprada versus 24 vendida, ele estava posicionado com net liquid de 2 milhões de ações compradas, ok? O market share do varejo era 28%. Na terça-feira inverteu, ficou praticamente vendedor. Deixa eu puxar aqui o gráfico, vamos ver o gráfico terça-feira, né? Como foi ali na terça-feira da outra semana, para a gente poder ver então que segunda, eles estavam comprados. Deixa eu só ver aqui no calendário. Dia 1º, né? Eles estavam ainda. Dia 1º não, na outra segunda da semana passada, antes daí do frenesi. Então foi dia 25 de janeiro. Então vamos lá. Aqui, ó. Eles estavam comprados, né? Aqui eles estavam comprados, tá bom? E vou voltar aqui na matéria. Na terça, eles já estavam vendidos. Na terça, o varejo já está vendidinho. Aqui o varejo vendeu, ó. O varejo tem saldo float negativo vendedor aqui, tá bom? Vamos lá, continuando. Na quarta-feira, eles estão vendidos de novo, né? Olha lá, saldo vendido, 1.900.000 ações, 770.000 ações. Saldo vendedor na quinta, vendido. E aí, ó, o saldo vendedor na semana é vendido. Então, daqui para frente, ó, o GameStop estava vendido. Eles não estavam comprados, tá bom? É isso que mostra. A Citadel é como se fosse o UBS aqui dos Estados Unidos, tá? Ele é o market maker que dá liquidez aí. O que estava acontecendo com as ações forçou os fundos de hedge a negociar para se proteger, ou eles poderiam estar jogando também para ganhar, disse o analista aqui. Sempre poderia haver um fundo de hedge que não estava envolvido, que não estava vendido, mas viu o que estava acontecendo e disse que essa pode ser uma maneira de lucrar apenas comprando. O fundo de hedge Sam Invest Management, com sede em Nova York, supostamente ganhou 700 milhões com a GameStop mania, informou o Wall Street Journal na quarta-feira. Ou seja, tem grande fundo movendo essa parada aí, né? Não pensa que é aí os pequenininhos. Outro proxy para o comércio de varejo, os volumes de Trading Report Facility, tá, mostraram que os investimentos no varejo diminuíram significativamente depois da terça-feira da semana passada. Os volumes de TRD são basicamente todos os negócios que são executados na bolsa, ou seja, com isso aqui o volume varejista diminuiu, né? Eu mostrei o floating lá em cima, tá bom? Os fluxos de comércio de varejo caíram em meio à mania do GameStop. Tá aqui o dia a dia. Olha lá, o quanto nós tínhamos aí de market share, né? 40, 59% e veio, olha lá, caindo, ó. Caindo. Os volumes de comércio, né, de varejo, os volumes de comércio de varejo estavam perto das altas recorde de 50% na terça-feira, mas caíram de 5% na quarta-feira, praticamente de um dia para o outro, sinalizando diminuição dos investimentos individuais no que era o centro da mania do Reddit. Pô, é uma queda de fluxo muito pesada, né? Se fosse apenas o varejo fazendo tudo isso, né, esse percentual teria permanecido mesmo, se não aumentado, né? Hedges pode ter aproveitado a onda e tentado se beneficiar também. Pô, você é um grande fundo, você tem volume, você acha que você não vai pegar uma casquinha? Agora, para ter certeza, os corretores como Robinhood e Interactive Brokers colocaram restrições a negociações de certos títulos a partir de quinta-feira, o que poderia ter contribuído para a queda de negociações no final de semana. Evidente que quando você restringe a compra e abre a venda, é para encerrar as posições que estão abertas, e o Robinhood provavelmente deve ter tomado uma chamada de margem do clearing pesada, e o Interactive Brokers também, porque a gente não sabe fundos que estão pela Interactive operando, né,
e tomando chamada. Na verdade, aqui que é a cereja do bolo dessa reportagem, dessa matéria. Uma narrativa de Davi e Golias transpirou na semana passada entre os negociantes do Reddit enlouquecidos pela mídia social e os principais fundos de hedge vendendo ações como o GameStop. Na verdade, isso aqui era um achismo da minha parte, né? Que a gente sempre, que opera metajogo, a gente sempre opera a cabeça das outras pessoas também, né? Não adianta operar só a sua, é aí que está o lucro. Esse é o verdadeiro metajogo. E pensando como a outra contraparte, né? Evidente que isso aqui ia estar nos holofotes. Bom, no entanto, alguns investidores, incluindo o vendedor a descoberto Carlson Block, especularam que talvez a batalha real fosse de Wall Street contra Wall Street. Na semana passada, o historiador de mercado Art Cashin, diretor de pregão da UBS, que já viu algumas dessas chamadas batalhas de aperto, ou seja, short squeeze, acontecer antes, suspeitou que algo mais estava em jogo que apenas investidores novatos. Eu tenho certeza disso, eu não acho, né? Eu tenho algumas suspeitas que não é a democratização. Não tenho certeza de que tudo que você está lendo vem do rapazinho do público, ou seja, do Wall Street Bets lá, né? Acho que pode haver alguns grandes profissionais lá dentro que querem transformar a multidão e levá-los a atacar os fundos de hedge. Ou seja, isso aqui provavelmente foi algum peixinho grande que viu lá a posição, né? E aproveitou as piranhas para ir comer o boi lá de piranha, que foi a Melvin Capital, né? O professor de Direito da Universidade de Chicago, cuja pesquisa é especializada em corporações, regulamentações de valores e direito à economia, acredita que os fundos de hedge foram a força motriz da ascensão meteórica de GameStop. Eu também acho, na minha visão não tem como ser o contrário, né? Eu sei que as pessoas estão obcecadas com o Reddit, o garotinho, né? Ou seja, sempre as partes pequenas, né? A gente querer torcer pelo pequeno e etc. Mas aqui não teve pequeno, né, pessoal? Acho que eram apenas os grandes se juntando contra os grandes. Eu também acho. E na Melvin Capital, que perdeu 53% do fundo, 2,5 bi de dólar, o dinheiro não era da Melvin Capital, era dos acionistas. Tinha velhinho, fundo de pensão, tinha tudo ali dentro. Tinha gente que não tem culpa de nada disso, que perdeu o dinheiro, né? Por isso que é complicado a gente torcer, né? Você não tá ferrando o grande, você tá ferrando o cotista daquele fundo, e não o fundo. O fundo tá ganhando administração, ganhando ou perdendo, ele tá tomando o annual fee do investidor da mesma forma, ok? E Henderson teoriza que os fundos de hedge compram um pacote de ações que de outra forma teriam sido emprestadas livremente aos vendedores a descoberto e as compram de volta dos vendedores a descoberto. Isso criou menos ações para os vendedores a descoberto tomarem emprestado no mercado. Isso espremeu o número de ações disponíveis a serem emprestadas, tornando mais difícil para os vendedores a descoberto apostar contra a ação. Os vendedores a descoberto desesperados, precisavam encontrar novas ações para tomar emprestado, mas a oferta ficou restrita. Vamos lá, traduzindo para o metajogo, isso aqui que eu quero dizer é: o floating está alto, alguém está se posicionando, você é um grandão que está vendo. O que você faz? Antecipadamente, você já está comprado em ações ou alguém, você liga para o cara que está comprado e fala assim, viu, eu estou olhando aqui, você está comprado, né? Tem um danadinho aqui que está vendido em 30 pulsa, mais não sei quantos bi nessa parada. Você não quer tirar suas ações de locação, não? Porque o cara que está comprado, se ele está comprado num volume alto, ele deixa lá no BTC as ações locadas. Ele liga lá e fala, viu, tira aí as minhas 2 milhões de ações de locação. A hora que o cara faz isso, o floating, que é o fluxo livre de ações a vendedor, desaba. Tanto por isso que ela ultrapassou 100% e ficou 130%, 140%. Porque não tem como você vender 100% do nível de ações e ficar descoberto, porque o sistema, o clearing, ele não permite ultrapassar o valor de 100. Tesla, há 2 anos atrás, eu operando Tesla, estava num rally desgraçado de baixa e chegou um momento que você não conseguia vender mais Tesla porque não tinha mais ações. E por que ela fica 130%, 140%, ultrapassa o volume financeiro dela? Porque o danadinho que foi alertado por um outro grande fundo, né, o comprador, vai lá e fala assim, vou dar um exemplo aqui, o Michael Burry, que foi o cara do filme Big Short, ficou comprado nessa parada muito forte, ele pode ter recebido uma ligação, não estou acusando, não estou falando que é isso, estou dando um exemplo didático, né? Tem que tomar cuidado. Pode ter tomado uma ligação. Viu, Burry? É o seguinte, tô vendo aí, você tá compradaço em GameStop, então o cara vendidaço, não tem mais floating. Você não quer tirar suas ações de locação para esse cara tomar um enrosco e a gente toma junto essa parada e os dois saem lucrando? Poderia ter acontecido. É aí que eu quero chegar. Toda essa inflação de preço provavelmente foi impulsionada por fundos de hedge vingativos que tentavam espremer um fundo de hedge que estava vendido ao GameStop. Então, tá explicando o que eu acabei de explicar. E aí, a gente provavelmente pode ter mudanças em regulamentação. Enquanto a bolha do GameStop está estourando essa semana, com as ações caindo mais de 80%, os reguladores em Washington não estão esquecendo o drama da semana passada. Por que as securities entram no radar? Primeiro que um monte de varejista perde dinheiro. E segundo que, se começa banco, mirando banco,
de uma forma bem escancarada, que é o que foi e que aconteceu. Instituição, fundo mirando fundo, e um fundo desse quebra e dá uma chamada de margem, e os outros, para se proteger, tem que sair do float vendido, provavelmente há um rebalanceamento e eles têm que vender as ações boas. Vou dar um exemplo, o cara vende porcaria, né, para esse saldo entrar no caixa para comprar coisa boa. Aí os caras começam a vender as coisas boas, gera volatilidade e o mercado entra numa espiral negativa. Por isso que eles entram no circuito. Ambas as casas do Congresso estão planejando realizar audiências sobre a GameStop mania e a recém-nomeada secretária do Tesouro, Janet Yellen, que reunirá com chefes da SEC, o Fed, que é o Banco Central Americano, né, e a CFTC, que é a Comissão de Futuros Nacional Americana. Essas atividades recentes são consistentes e a proteção do investidor e mercados justos e eficientes. Os reguladores querem descobrir o que exatamente ocorreu na semana passada. Uma resposta: será que os reguladores investiguem exatamente como isso ocorreu, né, e se havia retrógrados com más intenções misturadas com pessoas que estavam apenas procurando informações ou participando de uma negociação pela qual estavam entusiasmados? Na verdade, eles querem saber o seguinte, né? Se tinha má intenção, se tinha manipulação, se não tinha, se foi molecado, que não foi, vão apurar tudo, né? Os reguladores da SEC estão supostamente vasculhando as postagens do Reddit para identificar se houve algum malfeitor tentando manipular o mercado, de acordo com a Bloomberg. A agência reguladora também está investigando a possibilidade de boots fazerem a jogada no MUBI, ou seja, boot começar a ficar inventando historinha e repostando coisas, sendo que não é as pessoas, para incitar as pessoas a tomarem uma ação na bolsa, tá? Estamos em uma época sem precedentes, onde o poder da mídia social realmente ganhou um novo significado. Acho que isso dá às pessoas uma nova voz e a informação em geral é poderosa. Mas com isso é necessário haver algum entendimento sobre essa informação está sendo usada, como ela está sendo usada. Tony Cassidy da Universidade de Chicago afirma que os fundos de hedge pegaram carona nos investidores do Reddit para aproveitar a onda do GameStop. Ele disse que a ação regulatória reflexa pode ter risco de causar um efeito adverso. Com as emoções em alta, Casey disse que as audiências em Washington podem ser perigosas se os legisladores se apressarem em julgamentos sobre a regulamentação de investimentos de varejo, corretores e fundos de hedge. Então, há uma estimativa que o jogo em algum momento pode mudar. Já mudou várias vezes e pode mudar, tá? Há muito tempo as pessoas clamam pela regulamentação do varejo. Normalmente você faz isso quando os traders obviamente perderam. Você não pode ter regras segundo as quais vai permitir que os investidores de varejo tomem decisões erradas quando perderem a aposta, mas vamos regulá-los quando os grandes fundos perderem a aposta. Casey disse durante o mesmo webinar que isso seria um desastre político. Tem que ter um equilíbrio, né? Independente de onde os reguladores decidam apontar o dedo, né, Repeto espera que os fundos de hedge examinem com mais cuidado as ações que estão vendendo, evitando nomes como uma porcentagem muito alta no float amarrado aos juros vendidos. Por isso que a gente teve essa volatilidade aqui, ó, no índice, porque muitos fundos tiveram que recomprar as porcarias, vender as coisas boas, ajustaram, fizeram um rebalanceamento, mudaram, a bolsa voltou a subir. Tá bom? Bom, eu queria mostrar aí um pouco do outro mundo que acho que a grande maioria não mostra, né? Existem sim grandes fundos apertando o outro grande fundo que se prejudicou. Quem perdeu dinheiro não foi o fundo perdeu o float, deixou de ganhar. Quem perdeu dinheiro, infelizmente, eram os cotistas da Melvin Capital, e quem se machuca aqui, muitas vezes, é o varejo, que não vai acabar com a vida dele ou quebrar a vida dele, mas aquelas pessoas que reuniram dinheiro por uma vida toda para deixar num determinado fundo podem ter aí se prejudicado, né? O objetivo do meu vídeo é sempre trazer, do meu canal, é trazer conteúdos novos e diferentes, coisas que ninguém fala aí, tanto da área técnica quanto da área jornalística, que eu estou começando a retomar a jornalística agora, né? Eu falava muito mais de área técnica, mas eu queria que vocês abrissem os olhos, né, de todos que seguem aqui. A maioria das pessoas que seguem já são pessoas de mercado, etc. Você que está chegando agora, né? É interessante você ter essa percepção que o buraco é muito mais embaixo. O mercado ele é muito mais do que média móvel, suporte e resistência. Ele é muito mais do que o book que está na tela. Tem coisas muito grandes por trás e isso é uma delas, né, que eu venho trazer. Para vocês que acham que não há atuação de órgão regulador, né, hoje mesmo saiu várias no Wall Street Journal de bancos grandes, inclusive do Citi, que tomou uma multa bilionária aí hoje, né, que foi regulado porque estava metendo a mão, de certa forma, do dinheiro, um dos seus operadores metendo dinheiro no pessoal do Wealth Management lá. Então, tem sim, tá? Eles são autuados, só que isso não é tão, assim, difundido. É mais quem assina grandes canais de notícias, CNBC, Bloomberg, Wall Street Journal, e lê isso todo dia que tem acesso. Se você lê, você vai acompanhar, vai ter acesso também. Eu queria mostrar um conhecimento bacana, diferente, né? Sair desse mundo encantado do trader. Então, gostaria que você desse seu like, compartilhasse e manda esse link para um amigo seu que falou, estava todo feliz lá, né, que
era a briga do pequeno contra os grandes, que pode não ser bem assim, foi bem mostrado ali no saldo do float, o saldo dos vendidos, inclusive do varejo e etc, né? E não deixe de assistir o outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, que é mais um conceito técnico, o que realmente aconteceu para surgir todo esse movimento, tá? Lá eu explico. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te vejo no book. Tchau!